Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Eu estou aqui ao meu lado com um querido colega de advocacia, Dr. José Acreano Brasil Júnior, especialista em direito médico, ex-secretário de Justiça e de Direitos Humanos do Estado do Pará, pós-graduado em Direito Administrativo e gestor de clínicas em formação do Hospital Albert Einstein. Seja bem-vindo, Acreano. Vamos falar aqui hoje a respeito das regras da publicidade médica e seus efeitos colaterais. Eu queria, Acreano, te perguntar, assim, inicialmente, que você explicasse como é o funcionamento dessas regras publicitárias na medicina, para os médicos. A nossa advocacia tem todo um regramento próprio em relação a isso, né, na condição de profissional liberal que somos, e como funcionam essas regras no âmbito da medicina, para os profissionais da medicina. Então, Sávio, primeiramente eu quero agradecer o seu convite. Eu fico muito honrado de participar desse debate. Eu venho aqui para adicionar reflexões, né, camadas de reflexões sobre esse tema tão importante, não só para a classe médica, mas para toda a sociedade. Tendo em vista que a medicina ela acaba impactando todas as pessoas. E a questão da publicidade médica é uma questão muito debatida hoje em dia. É uma questão, inclusive, que gera uma discórdia muito grande dentro da classe médica. Por quê? Hoje, como o sistema da publicidade está posto, ele acaba criando um grande prejuízo para todos os médicos. Ele acaba criando um efeito colateral que impede o próprio médico de desenvolver as suas atividades de uma forma mais confortável. Por quê? A questão da vedação da publicação do antes e do depois ele gera realmente uma impactação negativa para o médico. É proibido colocar aquelas fotos do antes e depois, tipo de cirurgia plástica e tal? Exatamente. É vedado pelo Código de Ética Médica você colocar qualquer foto de antes e depois, qualquer, inclusive, planilha de acompanhamento de paciente. É terminantemente proibido pelo Código de Ética Médica. Mesmo vetando o nome, na autorização do paciente. É proibido. Só que o que acontece? Isso causa a formação de um mercado paralelo injusto para os médicos. Por quê? Hoje a gente se depara com alguns zigs, com algumas páginas em redes sociais que possuem 800 mil seguidores de pessoas que não são médicas, mas que falam de forma desinformada sobre procedimentos cirúrgicos, sobre procedimentos dermatológicos, acabam chamando a atenção das pessoas e acabam propondo parcerias para os médicos, onde eles propõem 10% dos honorários médicos em caso de cirurgia e 50% em caso de indicação para consulta. São captadores de clientela. Então, preste atenção. Eu remeto isso a lá nos anos de 1500, 1600, quando existiam os barbeiros cirurgiões. Onde esses barbeiros cirurgiões, eles poderiam fazer procedimentos invasivos nas pessoas. E o próprio médico era proibido de desenvolver procedimentos invasivos. Então, hoje, as regras publicitárias voltadas para os médicos, como elas estão postas, elas acabam criando um impedimento para o médico e gerando desinformação para as pessoas e um mercado paralelo injusto que fomenta pessoas a desenvolver informações que não contribuem nada ao debate e também oferecendo parcerias para os médicos, acabando ganhando em cima da própria atividade médica. E mais, o Brasil, doutor Sábio, era conhecido mundialmente pela técnica apurada dos seus médicos cirurgiões. Várias pessoas de outros países se direcionavam, vinham até o Brasil para realizar procedimentos médicos no nosso país. E hoje em dia, pela falta da visualização do próprio resultado das cirurgias plásticas realizadas por médicos brasileiros, acabam não vindo mais para o nosso país. Essas pessoas hoje vão para o México, vão para a Costa Rica, vão para a Colômbia, vão para a Turquia, não porque os médicos desses países são melhores que os cirurgiões brasileiros, mas porque eles não têm como avaliar a atividade do cirurgião brasileiro através das redes sociais. E nesses países há uma política mais liberal em relação à publicidade. Exatamente. Só para você ter uma ideia, esse debate foi feito nos Estados Unidos na década de 80. E esse debate foi feito na Europa na década de 90.
Os cirurgiões norte-americanos, eles debatem resultados entre os colegas pelas próprias redes sociais. Então, no Brasil, o que é liberado? O médico pode conversar sobre a cirurgia plástica com uma maquete, com um boneco. Então, veja bem, será que um médico com um boneco ele vai ter a atenção das pessoas? Claro que não. Uma blogueira que posta de resultados de amigas que fizeram abdominoplastia, colocação de prótese de silicone, ela vai chamar muito mais atenção na sua página do que a página do médico. Toda página de médico hoje em dia que tem alguma relevância, ela está ferindo algum ponto do código de ética. Não tem como hoje um médico ter relevância nas redes sociais sem infringir uma regra do código de ética. Tá, então me diz o seguinte, hoje, diante do regramento publicitário da medicina, o que o médico, a médica pode fazer em rede social? Olha, o médico ele pode desenvolver um conteúdo informativo, um conteúdo educativo para a população. O médico, no momento, ele pode desenvolver um conteúdo que seja mercantilista. Ele não pode promover nenhum tipo de conteúdo que faça com que as pessoas pensem que só ele desenvolve aquele procedimento. Ou então que ele desenvolve o procedimento de uma forma mais eficaz que os outros médicos. Ou então que ele se coloque com algum tipo de vantagem, mesmo que seja uma mínima vantagem, em relação aos seus colegas. Parece ser o sistema mais restritivo que a própria advocacia, diante do avanço que a advocacia teve com o novo regramento, que permitiu uma publicidade mais ampla nas redes sociais. Exatamente. E o pior, quando você pega os regramentos da fisioterapia, da odontologia, aí que fica mesmo mais desequilibrado em relação à medicina. Por exemplo, um odontólogo que fez um curso de harmonização de 45 horas, ele já pode trabalhar com harmonização e publicar antes e depois, porque uma norma de 2019, a resolução 196 de 2019, do Conselho Federal de Odontologia, liberou antes e depois. E um cirurgião plástico que passa na sua residência por 11.000 horas de treinamento não consegue mostrar o seu trabalho e os seus resultados para a sociedade. A odontologia liberou, porque tem o conselho próprio e o conselho de medicina continua. Exatamente, criando assim um desequilíbrio enorme entre as categorias. Link na bio, colocar o endereço do consultório no Instagram, isso aí pode, junto com conteúdo informativo, como você falou. Exatamente, o link na bio, com o endereço, com o telefone, isso é plenamente possível, é liberado pelo Conselho Federal de Medicina. E a troca de informações entre médicos por meio de WhatsApp? Esse ponto é bem importante. A troca de informações dentro do grupo clínico de médicos é completamente permitida, né? Os médicos eles podem ali deliberar, conversar, comparar qualquer tipo de caso clínico. Mas é importante deixar bem claro que não pode ter nenhum tipo de veiculação de imagem, então de comentários de casos clínicos em grupos recreativos, mesmo que compostos só por médicos. Teriam que ser grupos voltados para esse debate. Exatamente. Grupos institucionais, no corpo clínico do hospital, de um grupo de pesquisa de uma universidade, aí sim é permitido, mas grupos recreativos, mesmo que sendo formados só para profissionais de saúde, não pode. E como o conselho vai fazer controle de situações que estão rolando em grupos de WhatsApp? Tem algum mecanismo de se... Existe sim. Na verdade, as regras da publicidade médica, elas acabam gerando conflitos dentro da própria classe. Por quê? O médico é aquela pessoa que tem por característica de ter desenvolvido uma atividade estudantil de uma forma responsável, né, passou pela faculdade e, como a medicina exige muito um desenvolvimento técnico aprofundado, esse médico ele acaba mergulhando na parte técnica e ficando um pouquinho fora de questões mercadológicas. E existem outros médicos que, além de se debruçarem na parte técnica, também acabam se aprofundando em questões de mercado, em questões de gestão. Esses médicos, os mais novos, eles têm uma aceitabilidade melhor com as questões da exposição do trabalho do médico. Então, o que acontece? Aqueles médicos que eles não aceitam as questões tecnológicas que vêm se desenvolvendo com muita rapidez desde 2008, 2007, eles acabam denunciando nos conselhos os colegas
que praticam atos que, na minha opinião, não venham a ferir, não estão ferindo o Código de Ética Médica, mas que os conselhos acabam, de forma rigorosa, punindo esses médicos. Ou seja, eu já vi situações, inclusive no Conselho Regional do Ceará, onde um médico que participava de um grupo recreativo de médicos printou as conversas e denunciou para o Conselho as conversas que ocorreram dentro do grupo de WhatsApp. Aí eu te pergunto, você que está próximo da classe médica, porque você atua prestando serviço para eles, na tua percepção, essa legislação mais restritiva é mais fruto de uma resistência dos antigos em relação à tecnologia ou teria aí alguma hipótese de reserva de mercado dos mais antigos em relação aos mais jovens? As duas coisas. A questão da reserva de mercado é uma questão realmente importante, porque os médicos mais antigos, consolidados, para que eles vão se expor? Para que eles irão defender uma bandeira da abertura da publicidade? Deixa como está. Não tem necessidade. Esses caras não querem se expor. Diferentemente do médico mais novo, que ele necessita mostrar seu trabalho, ele necessita mostrar o resultado da sua técnica para as pessoas para abrir mercado. Isso acaba sendo uma briga dos antigos com mais jovens, na tua percepção, em relação a essa legislação ser mais liberal ou não? Também. Veja bem, em 2004, nós tínhamos 90 escolas de medicina no Brasil. Agora, em 2022, nós estamos chegando a 400 escolas de medicina no Brasil. Então, estão chegando no mercado novas pessoas, novos médicos, e já pessoas que têm a questão tecnológica incorporada ao seu dia a dia. Diferente... Exatamente. Exatamente. Diferentemente daqueles médicos formados na década de 90. Então, realmente existe esse movimento de uma reserva de mercado e de uma resistência dos médicos mais antigos por essa abertura aí da publicidade. Tá, deixa eu colocar outra hipótese aí, que surge uma dúvida muito comum nas pessoas. O médico, ele pode utilizar desses programas promocionais, de um concurso do melhor médico do ano, realizar essa autopromoção por meio de medalhas, condecorações, para mostrar que ele tem algum respaldo a mais? Como é que funciona isso dentro da legislação? Também não é permitido, tu sabe? O Código de Ética Médica veda qualquer ação promocional e mercantilista do médico. Ou seja, mesmo que o médico não autorize que seja colocado, veiculado o nome dele e uma situação de médico do ano, ele pode sofrer algum tipo de punição pelo seu conselho. Entendi. E outra situação, que eu acho que também suscita muitas dúvidas em relação às pessoas, o médico pode anunciar consulta gratuita ou desconto promocional nas suas consultas, com o objetivo, né, no caso do desconto, de atrair clientela? Também não pode. O Decreto-Lei 4113 de 1941, ele regulamenta a propaganda de médicos, odontólogos, parteiras, farmacêuticos, e ele não permite nenhum tipo de publicidade que venha remeter a consulta gratuita e muito menos promoção de consulta. Na verdade, esse decreto ele autoriza que o médico divulgue o preço da sua consulta. Só que o Conselho Federal de Medicina não autoriza. O Conselho Federal de Medicina somente autoriza a divulgação de consulta por clínicas populares. Então existe aí uma dificuldade nesse encaixe. O que eu faço nas minhas consultorias? Se o médico ele me procura já com um processo ético profissional por ele ter divulgado o preço da sua consulta, a gente vai fazer a defesa do médico pautado lá no decreto que determina que é possível sim o médico divulgar o preço das suas consultas. O preço da consulta só pode ser conhecido quando você liga para a clínica e pergunta. Exatamente. Clínica popular não. O Conselho Federal de Medicina, ele permite que a clínica popular divulgue o seu preço das consultas, mas não permite que o médico divulgue o preço das suas consultas. E como a clínica ela pode se identificar como clínica popular, ela tem que obter um credenciamento para poder ter essa... Exatamente. O próprio conselho. Exatamente. Toda instituição de saúde, inclusive uma consultoria que presta serviço na área de saúde, ela tem que fazer seu registro junto ao conselho. Então a clínica popular também faz seu registro junto ao conselho e o conselho tem essa lista das clínicas, que são reconhecidas como clínicas populares.
Tocreno, na sua percepção, nós que somos profissionais liberais no ramo do direito, né, e que conhecemos muitos outros profissionais liberais e a legislação também dessas outras categorias, você diria que a medicina, ela é a profissão liberal com mais restrição de propaganda atualmente, considerando que até a advocacia já evoluiu em relação a isso recentemente? Exatamente. É por isso que existe toda essa pressão hoje de uma boa parte dos médicos, inclusive de outros profissionais da área de saúde também, que acabam abraçando essa causa dos médicos em flexibilizar. Inclusive, doutor Sávio, há 20 dias atrás, ocorreu uma reunião do Conselho Federal de Medicina, onde foi discutida as novas bases de uma nova resolução que vai tratar sobre o tema da publicidade médica. Inclusive, o presidente do Conselho Federal de Medicina, ele fez um anúncio oficial falando que a resolução está pronta e que será publicada agora no mês de agosto. Então, todos nós estamos assim, muito ansiosos para ter conhecimento de como vem essa resolução, até que ponto essa resolução vai conseguir avançar para abraçar os interesses não só dos médicos, mas da sociedade, ou então se ela vai ainda caminhar a passos lentos, continuando a causar prejuízos para a atividade dos médicos. Então, existe aí um sinal de uma possível mudança em relação ao regulamento da publicidade na medicina, ainda não está em vigor. Isso está no âmbito da diretoria, no Conselho Federal? É uma diretoria que se reúne e redige uma nova resolução, ou há um debate mais democrático, digamos, por meio de conselho, para discutir cada um dos artigos? Na verdade, esse debate da flexibilização da publicidade na área médica, ele já vem acontecendo há vários anos. A Associação Nacional dos Médicos já faz uma pressão muito grande, inclusive com argumentos sólidos e coerentes em relação à flexibilização da publicidade médica. E dentro do Conselho Federal de Medicina existem comissões de estudo sobre vários temas, como também a publicidade médica. E essa comissão já levou para o Conselho do Conselho Federal de Medicina, para o pleno do Conselho Federal de Medicina, todos os estudos em relação a esse avanço da liberação da flexibilização da publicidade médica. E foi votado e construído agora, foi construído e deliberado agora no mês de julho a nova resolução que nós ainda não temos conhecimento, que teremos em breve agora no mês de agosto. Não tem como saber o teor que vem até que ela seja efetivamente liberada. Só especulações aí em vários links, em várias páginas, sobre a possível liberação do antes e depois, mas nada confirmado ainda. Nós vamos ter conhecimento mesmo só com a publicação da nova resolução do CFM. Tocreno, obrigado. Tá? Teremos novidades por aí. Quem sabe um novo videocast para a gente falar novamente sobre o assunto quando vier esse novo regramento. Obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo. Espero que a gente possa tratar de outros assuntos aqui no nosso canal Justiça e Amazônia. Doutor Sávio, muito obrigado pelo espaço. Realmente eu fico feliz de estar aqui com você, contribuindo, falando de um assunto que eu sou apaixonado, falando sobre a publicidade médica, falando sobre saúde, falando sobre a área médica e principalmente falando sobre os interesses dos médicos. Porque eu trabalho todos os dias desenvolvendo teses, estudando para a gente levar conforto para esses profissionais que realmente precisam ser amparados, que eles são importantes para a sociedade e tanto contribuir para o bem-estar das pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, amigo. Encerramos, então, mais um videocast do canal Justiça Amazônia. O meu agradecimento à nossa equipe da Dupla Comunicação, Giovanni e Raquel, e à nossa coordenadora geral do Justiça Amazônia, doutora Tamisa Rodrigues. Até a próxima, pessoal.